Vibe Mundial FM. E hoje eu quero conversar com vocês, porque foi a pedido de um ouvinte. Inclusive, no final do programa, eu vou deixar meu WhatsApp para você interagir. Temos também o site da nossa clínica, Bem-Estar e Equilíbrio, vou colocar no final. Mande suas sugestões. Vou abrir o fone do ouvinte também, o nosso programa Antenas do Coração. Eu estou aqui ao vivo, é totalmente interativo para você fazer a sua pergunta, ou dar o seu depoimento, ou fazer a sua colocação. E esta ouvinte me pediu para falar sobre a inveja. E eu adorei, porque nós comumente vemos artigos, certa feita eu escrevi um artigo sobre isso, mas as pessoas que buscam entender sobre a inveja, normalmente são aquelas que estão sob, um olhar invejoso de alguém no trabalho, ou de algum familiar, ou de uma circunstância dentro do relacionamento, alguém que está manifestando aí uma certa inveja, E nós sabemos que a inveja é o mau hálito da alma. Então, eu dentro da odontologia, a gente costuma falar de hálito. O hálito, ele revela muitos dos conteúdos que a pessoa tem. Então, por exemplo, uma halitose significa o desejo inconsciente da pessoa afastar os outros. Mas quando nós falamos que a inveja é o mau hálito da alma, significa que a pessoa que sente, ela está doente. Então, é muito fácil eu ficar aqui, dizendo como comumente nós encontramos nos artigos, nas revistas, liberte-se dos invejosos, como é que você faz para se libertar da carga negativa? Isso tudo é muito importante, nós vamos passar algumas dicas. Mas você já pensou e percebeu que esta pessoa ela é doente da alma? É um sentimento que ela carrega de insatisfação, de desprazer, e por ela estar insatisfeita, infeliz, ela se sente infeliz diante de uma alegria ou de uma conquista alcançada pelo outro. E é típico, nas pessoas, então, insatisfeitas. Ah, Márcia, mas eu vi muita gente invejosa que é assim por maldade. Costumeiramente a gente tem a lembrança lá da Branca de Neve e a bruxa. É um exemplo típico da inveja de uma rainha que também era muito bonita, mas num determinado momento soube que a Branca de Neve era, até então, a mais bela do reino. Então, olha o que faz a inveja. Faz aquela mulher linda, ao invés de se bancar, entender que ela também tinha sido bela, mas em função da idade as coisas mudam. Então, além de representar um mito, o mito de não aceitar o envelhecimento e não perder para o outro, que é típico nas pessoas que sentem inveja, ou quando aquele amigo é promovido, ou quando aquele familiar ele se mostra mais querido pelos demais, porque tem um comportamento mais agradável. Então, a pessoa ela se sente rejeitada e ela se autorrejeita. O invejoso, ele está tão doente porque ele vive a comparação. E a gente sabe que não deveríamos nos comparar a ninguém. Existe uma frase que diz assim, você se compara a uma árvore e fica triste por não ser verde? Ou se compara a um passarinho e fica triste porque não canta como ele? Claro que não. É tão absurdo isso que eu estou perguntando. Então, por que as pessoas se comparam? Em maior ou menor grau, você que está aí me ouvindo, se compara a alguém. Deve achar que não é tão belo como a Gisele Bündchen. E eu não vou me comparar com ela, Jean? Tá bom aqui demais, Por quê? Vai ter sempre na comparação alguém que está atrás, alguém que está perdendo. Alguém que está no menos, e no menos a pessoa cai na menos-valia e fica de olho grudado no que o outro tem. E ao invés de conseguir agradecer a Deus e celebrar as conquistas do outro, que o outro tem, a namorada nova, a pessoa passa a competir. E sem perceber, começa a desejar o que o outro tem e querer que ele não tenha. Então, a minha mãe, eu perguntei para ela deve estar aí me ouvindo, uma pessoa muito sábia, que eu considero muito sábia, já trouxe aqui no programa, é realmente a minha referência em espiritualidade, e eu comentando sobre o tema, ela falou, Márcia, lembra que todo invejoso, ele traz isso de vidas passadas. Então, olha a importância de nós
transformarmos isso. Não é apenas bater a ruda ou tomar uma medicação que eu costumeiramente prescrevo quando alguém está sob a inveja, e isso a gente percebe que está dificultando a sua vida, atrapalhando os seus caminhos, criando realmente barreiras, empecilhos para o progresso e para a prosperidade. Remédios, por exemplo, na homeopatia como a Ruta Graveolens, no Florais de Bach, como Crab Apple, associada ao Star of Bethlehem. Poderia também ficar aqui passando uma série de medicamentos e você aí anotando. Mas a partir do momento que nós identificamos que o outro é doente, você não tem raiva do doente, você tem compaixão. É óbvio que a sua compaixão, ela tem que te levar a ter uma atitude mais prudente, porque normalmente a pessoa invejosa, ela está distante de Deus, ela está distante da fonte que deveria nutri-la para ela ter satisfação, saciedade, prazer, entusiasmo. Eu costumeiramente falo aqui no programa, a palavra entusiasmo, ela deriva do hebraico, que significa Deus dentro. Então, se o Deus da pessoa está fora, ela não tem uma conexão espiritual e, portanto, ela não tem a felicidade, o prazer, o bom ânimo, ela vai buscar em fontes externas. E dentro dessas fontes externas, ela vai criando algumas situações onde ela se compara, sente inveja. Olha, nesses anos todos de terapia, eu tenho a clínica Bem-Estar e Equilíbrio, há mais de 25 anos atendendo pacientes, eu tive, Gia, você acredita, apenas 2 pessoas, 2 pacientes, que relataram querer tratar a inveja. E não era a inveja que o fulano, o beltrano, o cunhada, ou a sogra, ou o vizinho tem dela. Não, ela sentia inveja. Então, olha como a inveja, ela é considerada o mal secreto. A pessoa, ela não confidencia isso a ninguém. A gente brinca, nem ao médium depois que ela morre. Ela fala que sentiu ou sente inveja. Mas você que está me ouvindo, em algum momento, em algum setor da vida, talvez se comparou, ficou no menos, ou também está sendo aí refém de uma inveja. Então, existem algumas, porque a pessoa é invejosa, é uma pessoa doente e tem que tratar isso nessa vida como uma forma de reforma íntima, de lapidação da personalidade, porque ninguém mais sofre com a inveja do que o próprio invejoso. Quando ele consegue, ele tem uma satisfação fugaz, né? E ele paga também um preço pelas aquisições que ele tem com relação à inveja. Porque ele normalmente, se tem o objeto do prazer ou do desejo pela inveja, ou por uma simpatia que ele fez, ou por um mau agouro que ele criou, aquilo vai representar um karma e ele vai ter que pagar por isso, não é mesmo? E aquele que é refém, ele também pode ter e normalmente tem algumas manifestações e deve realmente se proteger. Então, uma das manifestações, por exemplo, de uma pessoa invejosa, nós costumamos falar, ela cria rivalidade, pode ser consciente ou inconsciente. Tem muitas pessoas que eu atendi que eu via inveja, obviamente eu não iria declarar a pessoa ou denunciar, porque ela não estaria preparada para ver esta verdade em si, tudo tem um tempo de maturação, mas a pessoa que cria rivalidade, como diz vulgarmente, a torto e a direito e sem perceber isso. Então, aquela pessoa que está competindo e está vendo muito defeito no outro, está buscando difamar, e isso acaba sendo uma atitude de agressão, direta ou indireta, ela está numa frequência vibratória baixa, e a inveja é esta frequência vibratória baixa, como é o ciúmes, como é o orgulho, a vaidade. E quando uma pessoa sensível, ela recebe esta carga, ela pode ficar extremamente desequilibrada. Ela fica, como eu digo, sem eira nem beira. Então, pessoas que recebem cargas de inveja, por ser uma frequência vibratória baixa, ela não dorme, muitas vezes ela não come, ou ela tem que comer muito porque ela tem que compensar aquela falta de energia, ela sente dores no corpo, ela sente dores nas costas, dores de cabeça, toda vez que o outro está lá vibrando negativamente. Então, não existe, em termos de espiritualidade, aquela frase, o que o olho não vê, o coração não sente.
O olho pode não ver, mas o nosso campo energético, a nossa aura, ela registra a interferência, registra o mal olhado, registra que o outro falou mal, né? Eu, costumeiramente, quando eu entro num lugar e alguém falou mal de mim ou comentou, minha perna queima, eu tenho que sair correndo. E hoje, muitas pessoas são sensíveis, já falam na palavra energia, já percebem o quanto isso atrapalha. Está na Bíblia, né? Que a inveja do ímpio queima a erva do justo. Então, o justo, ele tem que permanecer dentro de uma atitude de justiça. O que é justiça? Virar a cara? Fazer, como a lei de Italião, olho por olho, dente por dente? Também desejo mesmo? Não. Jesus veio para exemplificar a lei do amor. Então, nós podemos sim neutralizar a negatividade. Obviamente, para você neutralizar, você tem que identificar. Então, a pessoa, por exemplo, invejosa, além de difamar, ter rivalidade, se comparar, ela nunca quer que o outro esteja melhor que ela. Então, toma cuidado com o que você fala para os outros, se você partilha muito a sua vida pessoal. Tem uma frase que diz que o segredo da felicidade é a felicidade em segredo. Porque muitas pessoas têm inveja não porque têm exatamente uma maldade, mas porque vivem mal. Não se amam, não tem alguém que as ame. Então, quando elas veem alguém que está vivendo esse apogeu de realizações, ela fica angustiada. Por quê? Porque ela precisa trabalhar essa questão da alma. E a pessoa ela acaba ficando dissimulada. Nós, como normalmente prescrevemos uma medicação chamada Grimone, no floral de Bach, porque a pessoa invejosa, ela está usando máscaras. E ela mascara a sua emoção, ela engole a verdade. Muitas vezes ela fica grudada naquele que é objeto da sua inveja, só para ver se ela consegue competir ou ter o que ele tem. E isso é um grande veneno. E nós precisamos usar remédios para limpar esse veneno. Vibe Mundial 95,7